Bem-vindo ao nosso canal Horizontes Educativos. Aqui falamos sempre o que está acontecendo na educação em Minas. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações, pois sempre estaremos divulgando aqui as novidades e notícias. E você receberá em primeira mão. Vamos lá? Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje vamos direto a um ponto bem sensível, né? A educação básica no Brasil. Especificamente, o pagamento do piso salarial nacional para os professores. A gente tem aqui declarações recentes do ministro da Educação, o Camilo Santana, e também dados, sabe, que mostram um cenário complicado nos municípios. A nossa ideia aqui é tentar desvendar essa polêmica toda. De um lado, o governo federal dizendo, olha, com mais dinheiro chegando, não tem mais desculpa para não pagar o piso. Mas do outro lado, muitos municípios falam de dificuldades, de insegurança jurídica. Quais são os argumentos de cada lado? E mais importante, que soluções estão sendo pensadas para resolver isso? Vamos olhar de perto o financiamento, a lei, as propostas. Para começar, tem essa fala forte do ministro Camilo Santana. Ele foi bem direto. Diz que não haveria muita justificativa para os municípios não cumprirem a lei do piso. Para os professores da rede pública. É uma afirmação que, claro, bota uma pressão nos gestores municipais, né? E isso vem num contexto bem específico e um pouco preocupante, na verdade. Saiu uma pesquisa recente sobre 2023 que mostrou um número alto de municípios, tipo 1 em cada 3, que não pagou o valor do piso daquele ano. Na época, era R$ 4.420 por mês. É bom lembrar que esse valor já aumentou, né? Desde então, foi atualizado. Hoje está em R$ 4.867. Isso para a jornada de 40 horas semanais. Então fica a pergunta. Se já era difícil pagar antes, como é que fica agora com esse valor maior? Vamos investigar isso. Exatamente. E o ponto central do argumento do ministro, que a gente precisa entender bem, é o reforço financeiro, o dinheiro que o governo federal tem mandado para estados e municípios. A base disso é o aumento bem grande na complementação da União ao Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Nome comprido, mas fundamental. Para se ter uma ideia mais clara do tamanho disso, a parte da União no Fundeb pulou de 10% do total, lá em 2020, para 21% agora, em 2025. E a previsão é chegar a 23% já em 2026. O Fundeb é, assim, a espinha dorsal do financiamento da educação básica, não tem dúvida. Essa mudança na complementação, que foi aprovada em 2020, significa quase 60 bilhões de reais a mais, dinheiro injetado pelo governo federal, pelo MEC, nos últimos anos para estados e municípios. 60 bilhões a mais. Nossa, é um volume bem considerável de recursos, hein? E é com base nesse número todo que o ministro argumenta que os municípios teriam sim condição de pagar o piso. A lógica parece ser, está chegando mais dinheiro federal, então tem mais capacidade de pagar lá na ponta. Essa é a lógica que ele apresenta, sim. O ministro basicamente diz que o obstáculo financeiro principal, ou pelo menos uma parte grande dele, diminuiu com essa ajuda federal maior. O que fica implícito é, com esse reforço, as desculpas de orçamento perdem força. Só que, a realidade do financiamento da educação tem muitas facetas. Embora o dinheiro total tenha aumentado bastante, a forma como isso chega e vira capacidade de pagar o piso em cada um dos mais de 5 mil municípios, bom, pode não ser tão direto assim. Tem diferenças de custo, de necessidade de investimento, até da arrecadação própria de cada lugar. Tudo isso entra na conta final da prefeitura, sabe? Entendi. Então, mesmo com mais verba do Fundeb federal, a situação específica de cada município pode ser bem diferente. E isso leva a gente, claro, para o outro lado da moeda. A visão dos municípios que não estão pagando piso. Qual é o principal argumento deles? Olha, o argumento que a gente mais ouve dos gestores municipais que não pagam o piso é sobre um vácuo normativo ou insegurança jurídica. Eles dizem que a lei do piso, aquela de 2008, tinha um critério de reajuste anual que era ligado a uma lei anterior do Fundeb.
Como o Fundeb mudou bastante em 2020, com regras novas de distribuição, de complementação, eles argumentam que o critério de reajuste antigo perdeu a base legal clara. Ah, então a questão para eles não seria só dinheiro, mas também a lei. Eles estariam dizendo que falta uma regra atualizada, clara, definindo como calcular o reajuste anual depois dessas mudanças todas no Fundeb. Exatamente. Essa alegação de insegurança jurídica é um ponto-chave na defesa de muitos prefeitos. Eles argumentam que usar o critério antigo, que está ligado a uma lei do Fundeb que não está mais valendo do mesmo jeito, poderia dar problema legal, sabe? Podem questionar ou até gerar condenação por improbidade, dependendo de como for interpretado. Isso deixa o gestor numa situação bem delicada. Faz sentido essa preocupação com a segurança jurídica. Mas essa história do critério de reajuste parece ter outro problema também, né? Algo sobre previsibilidade. Ou melhor, a falta dela. Sim, e esse talvez seja o ponto mais crítico. E onde há mais consenso até, mesmo entre quem defende o pagamento rigoroso do piso. O critério atual de reajuste anual do piso, do jeito que está hoje, ele está ligado à variação do valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente no Fundeb, o tal do VALF. O problema é que o VALF é calculado com base em estimativas de receita do próprio Fundeb. E essas receitas podem variar muito de um ano para o outro. Depende da economia, da arrecadação dos impostos que formam o fundo. E como essa variação toda do VALF afeta o reajuste do piso na prática? Afeta de um jeito drástico e imprevisível. Vamos pegar os exemplos que você já citou, que são ótimos para ilustrar. Em 2022, o reajuste do piso, usando esse critério, foi de, pasme, 33,2%. Um aumento gigante. Com certeza deu um baque nos orçamentos municipais assim, de repente. Já agora, para 2025, usando a mesmíssima fórmula, o reajuste foi só de 3,63%. Esse percentual ficou abaixo da inflação do período, que foi de 6,27% em 2023. Ou seja, num ano o reajuste é enorme, no outro nem a inflação cobre. Nossa, que montanha-russa mesmo. Um ano mais de 30%, no outro perde para a inflação. Fica impossível para um gestor municipal fazer um planejamento de orçamento minimamente estável com uma regra dessas, imagino eu. E para os professores também deve ser muito instável, frustrante, não? Exatamente. Essa volatilidade toda é péssima para todo mundo. Para os gestores, impede planejar a médio e longo prazo. Dificulta gerenciar a folha, pode apertar as contas de repente. Para os professores, gera incerteza sobre o salário e em anos como este perdem poder de compra. O que desmotiva, né? E vai contra a ideia de valorizar a carreira, que é o objetivo da lei do piso. Existe um consenso bem grande, tanto de gestores quanto de sindicatos, que o critério atual não serve mais. Precisa mudar urgente. Não dá previsibilidade para ninguém. Certo. Então o diagnóstico está claro. O critério de reajuste atual é um problemão. Essa falta de previsibilidade é crítica. E o que estão fazendo para resolver? Agora a conversa fica interessante de verdade, né? O ministro da Educação falou que o governo está trabalhando numa proposta. Sim, ele indicou isso. Que o Ministério da Educação, o MEC, está preparando uma nova proposta de lei para mudar o jeito de calcular o reajuste anual do piso. O objetivo, segundo ele, é duplo. Primeiro, dar mais previsibilidade, acabar com essa loucura de sobe e desce. E segundo, dar mais garantia de que os professores vão de fato receber o salário devido. Essa parte de garantir que realmente recebam até sugere que o governo talvez veja a fórmula atual como um obstáculo para o próprio pagamento em alguns casos, não só como imprevisível. É uma leitura possível, sim. E essa busca por uma fórmula nova não é simples, viu? Mexer na lei do piso significa equilibrar interesses diferentes, que às vezes batem de frente. Mudar a lei exige construir um consenso político e a história mostra que isso é difícil no Brasil quando o assunto é dinheiro para educação e salário de servidor. Que tipo de divergência costuma aparecer mais nesse processo? As divergências surgem principalmente na hora de definir a nova regra de cálculo, né? De um lado, você tem as entidades dos professores, dos trabalhadores da educação. Eles querem, e é legítimo, garantir não só repor a inflação, mas ter ganho real consistente, para recuperar perdas, valorizar a carreira. Do outro lado, tem os representantes dos municípios, dos estados, que são os empregadores. Eles se preocupam com o impacto fiscal, né? Se os reajustes forem muito altos, querem uma fórmula que seja sustentável para as contas públicas no longo prazo.
Achar um meio termo que agrade minimamente aos dois lados é o grande desafio. E tem alguma proposta que está ganhando mais força? O ministro deu alguma dica do caminho que o governo quer seguir? Deu sim. Ele indicou qual seria a linha principal da proposta que o governo acha que tem mais chance de conseguir um consenso. A ideia central é tirar o vínculo do reajuste com a variação do VAF e ligar a uma combinação de duas coisas: a inflação acumulada no período, medida por um índice oficial, tipo INPC ou IPCA, mais a média do crescimento real das receitas do próprio Fundeb nos últimos anos. Interessante. Inflação mais crescimento médio real do Fundeb? Como é que isso funcionaria na prática? A lógica seria garantir, no mínimo, a reposição da inflação, para não perder poder de compra. E, além disso, colocar um componente de ganho real, baseado no desempenho médio do Fundeb. Se o Fundeb cresceu acima da inflação nos últimos anos, uma parte desse crescimento real entraria no reajuste do piso. Isso, em teoria, traria mais estabilidade, porque usaria uma média do passado e não a flutuação de um ano só. E também ligaria o ganho real dos professores à saúde financeira do próprio fundo que paga a conta, né? Segundo o ministro, teria quase um consenso se formando em torno dessa ideia. Quase um consenso. Essa expressão é boa. Sugere que ainda tem coisa para ajustar, mas talvez seja o caminho mais viável politicamente falando. E qual o próximo passo agora? A expectativa do governo, pelo que o ministro sinalizou, é conseguir fechar a redação dessa proposta logo e mandar para o Congresso Nacional analisar. O objetivo é tentar resolver esse impasse sobre o critério de reajuste, que, como a gente falou, se arrasta há anos, gera insegurança, gera conflito todo ano. Seria uma tentativa de pacificar a questão, dar uma regra mais clara, mais previsível e que, na visão do governo, equilibra a valorização do professor com a capacidade de Estado. Então, para a gente resumir o cenário, temos o governo federal dizendo que o aumento do Fundeb torna o piso viável e cobrando o pagamento. É isso? Do outro lado, municípios que alegam insegurança jurídica por causa das mudanças na lei do Fundeb e principalmente sofrem com a imprevisibilidade da regra atual de reajuste. E aí, no horizonte, aparece uma proposta para mudar essa regra. Ligar o reajuste à inflação mais o crescimento médio real do Fundeb, para tentar trazer estabilidade e criar um consenso. É por aí. Exatamente, o quadro geral é esse mesmo. O que a gente vê é uma tensão constante, estrutural até. De um lado, a necessidade básica de garantir um salário mínimo justo para os professores no país todo. Isso é pilar para a qualidade da educação. E do outro lado, a realidade financeira dos municípios, que são quem mais emprega na educação básica. A sustentabilidade das contas deles. A busca por esse novo jeito de reajustar, mais estável, mais previsível, parece ser o caminho que está sendo buscado para tentar destravar, pelo menos em parte, essa equação tão complexa. É uma equação bem complexa mesmo. Envolve lei, dinheiro, política. Definir uma nova regra de reajuste pode resolver a questão da previsibilidade, que a gente viu que é um ponto crítico. Mas será que isso resolve todo o problema do não pagamento do piso? Provavelmente não resolve tudo, não, mas atacaria uma das causas mais claras de conflito e de dificuldade de planejar. A questão de ter financiamento suficiente e justo para todos os municípios, considerando que eles são muito diferentes entre si, continua sendo um debate importante, em paralelo. E, claro, tem a parte da gestão e da fiscalização também. Uma lei clara e dinheiro suficiente são necessários, mas não garantem sozinhos que a coisa aconteça. A capacidade de gestão local, a eficiência dos órgãos de controle para cobrar o cumprimento, tudo isso também pesa. Perfeito. Isso deixa a gente com uma reflexão importante. Para além dos números e das fórmulas, né? Fica a questão no ar. Além de definir uma regra de reajuste mais previsível para o piso, que outros fatores podem estar em jogo? Talvez o jeito como o dinheiro é distribuído e usado dentro dos próprios municípios, a capacidade técnica das prefeituras, ou mesmo a eficiência dos órgãos de controle para fiscalizar e cobrar que a lei seja cumprida. São pontos que também precisam de atenção contínua para a gente entender por que, mesmo com avanços do financiamento, garantir um salário digno para quem educa ainda é um desafio tão grande em tanto lugar no Brasil. É algo para a gente continuar acompanhando e questionando.